Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, temos o prazer e a oportunidade de continuar nossos estudos bíblicos, cujo tema geral é Vivendo no Amor de Deus. E hoje, particularmente, nós vamos estudar Vivendo na Família de Deus. Eu creio que nós teremos um excelente momento de refletirmos a respeito das nossas relações nas comunidades de fé. E nós vamos ser ricamente abençoados por Deus, tenho certeza disso. O nosso texto básico do estudo de hoje está em 1 João 3, de 1 a 10. E vamos, claro, lançar mão de outros textos que possam nos respaldar e esclarecer melhor nossos assuntos. E o versículo-chave nosso é o de Romanos 8,16, que diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ler o nosso texto básico e estar, de fato, iniciando o nosso estudo bíblico. Mas antes, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos oriente, para que esse estudo seja bênção na vida de cada um que acesse esse vídeo e seja bênção na vida de todos nós, como tem sido na minha. Vamos orar? Grande Deus, eterno Pai, nesta manhã a bênção de estarmos com essa liberdade de produzirmos um novo estudo bíblico, de ministrarmos esse estudo em Teu nome, nós te agradecemos isso profundamente e pedimos ao Senhor que clareie este assunto para nós e fale aos nossos corações como o Senhor deseja que nós ouçamos a Tua voz. Nós pedimos essas bênçãos, já te agradecemos a semana que está iniciando, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você ainda não assistiu os demais estudos da série Vivendo no Amor de Deus, você pode acessar a nossa playlist e encontrar todos os estudos anteriores. Essa lição é a de número 8. Nós já tivemos 7 lições anteriores que falaram muito ao nosso coração e eles estão baseados nas cartas do apóstolo João. Nós estamos também nos baseando numa revista chamada Vivendo no Amor de Deus, da editora cristã evangélica, a qual você pode também acompanhar, pela internet, e nós estamos usando como base essa revista tão abençoada para que nós possamos ministrar estes assuntos tão pertinentes aos dias atuais que estamos vivendo. E eu te convido então a ler o texto básico que está baseado a nossa lição de hoje em 1 João 3, de 1 a 10. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo,
porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Eu creio que a leitura das cartas de João vão produzir em nós este sentimento, esta sensação de carinho de um pai amoroso falando para os seus filhos, especialmente quando ele nos chama de filhinhos, né, com aquela ternura tão própria desse apóstolo. E ele vai falar muito ao nosso coração. São 3 cartas pequenas que ele escreveu, vale a pena serem lidas frequentemente. Também o seu evangelho, né, o Evangelho segundo São João, é maravilhoso. Mas esses estudos estão baseando nas cartas dele, que estão ali no finalzinho do Novo Testamento, e eu te sugiro a ler, meditar e extrair daquelas cartas todo o amor que Deus está revelando através do apóstolo João. Muito bem, queridos, o nosso tema então é Vivendo na Família de Deus. O alvo da nossa lição de hoje é despertar em nós, nos crentes, a convicção de filho de Deus e desafiar-nos a viver como tal. Nós queremos que após este estudo, nós tenhamos claro em mente que nós somos membros da família de Deus, que nós devemos amar os irmãos e a igreja, que é o corpo de Cristo, e viver de acordo com a filiação a Deus, filhos de Deus, viver de acordo com isso. Então, queridos, quantos são, na verdade, os hinos alusivos ao amor entre os irmãos que nós cantamos todo esse tempo? Quantos são os cânticos relativos a este amor que existe na nossa comunidade da fé? Nós somos muito privilegiados pelo amor e a misericórdia do Senhor, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E essa palavra inspira convicção, mas não somente isto, estabelece também uma responsabilidade quanto ao estilo de vida que nós temos que levar. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5:1-2 o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, como viver, né, nessa grande família, num relacionamento digno de filhos e filhas da vocação que temos, num elevado propósito de harmonia com Deus e com os outros irmãos? Então, as verdades bíblicas que nós vamos contemplar hoje neste estudo deve produzir em nós um padrão que produz honra e glória para Deus. Antes disso, antes de entrar propriamente no nosso assunto, eu gostaria que nós refletíssemos um pouquinho sobre o que é a família, né? Segundo o artigo publicado no site Jus Brasil, a legislação nunca teve a preocupação de conceituar o termo família, porém deixou implícito que a família deve ser constituída por meio do casamento entre homem e mulher. Entanto, a lei brasileira começou a reconhecer legalmente outras formas de constituições familiares com a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu um conceito mais amplo e inclusivo da família, superando a visão tradicional do casamento. Essa mudança foi consolidada e expandida pelo Código Civil de 2002 e pela jurisprudência subsequente. E em 2006, a Lei Maria da Penha definiu família como comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Aí esse conceito ficou bem mais amplo. Então, a família é uma instituição fundamental na sociedade, desempenhando um papel central na vida das pessoas e na estruturação dos relacionamentos
interpessoais, isso aí nós concordamos plenamente, né? No Brasil, a legislação reconhece e protege diferentes formas de família, refletindo a diversidade e a complexidade das relações humanas. A família nuclear tradicional é aquela composta por pai, mãe e filhos, sendo o modelo mais comum e tradicionalmente reconhecido. Esse arranjo familiar é baseado no casamento ou na união estável entre um homem e uma mulher e seus filhos biológicos ou adotivos. Mas, como nós dissemos, a lei foi reconhecendo outras constituições familiares e nós vamos falar levemente sobre elas só para título de informação. E ainda que haja muitas polêmicas relativas a este assunto, nós temos que respeitar o que foi estabelecido por lei e respeitar as pessoas assim como a lei as vê, né, com respeito e reconhecimento, especialmente para propósitos, né, de benefícios sociais, benefícios de saúde e outros que o governo nos garante. Então, o primeiro tipo é a família matrimonial, é aquela formada, então, pelo casamento civil ou religioso com efeitos civis. A união estável, ela é reconhecida como entidade familiar quando há convivência pública, contínua e duradoura entre duas pessoas com o objetivo de constituir família. Então, essas pessoas vivem há muito tempo juntas e não são necessariamente casadas, como a gente diz no papel ou na igreja, mas vivem uma vida em comum, pública, que todo mundo reconhece, né, como uma família advinda da união estável. A família monoparental, ela é constituída por um dos pais, pai ou mãe e seus descendentes. Às vezes mora o pai sozinho com seus filhos ou a mãe sozinha com seus filhos, é a chamada monoparental. A família anaparental, essa expressão também para mim é nova, né? Ana significa sem. Ela é caracterizada pela ausência dos pais como irmãos que vivem juntos. Uma família anaparental na Bíblia é a família de Lázaro, Maria e Marta. A gente não vê citados na Bíblia os pais desses irmãos. A família reconstituída ou mosaico, ela é formada quando os pais separados, com filhos de relacionamentos anteriores, se unem a outras pessoas que também têm filhos. Então, essa família é chamada de reconstituída ou mosaico, muito comum nos dias de hoje. As famílias homoafetivas, tanto o casamento quanto a união estável são reconhecidos entre pessoas do mesmo sexo, com os mesmos direitos e deveres dos casais heterossexuais. A lei reconhece e protege e dá a eles os direitos e benefícios que eles têm. A família extensa ou ampliada são famílias que vão além dos pais e filhos e incluem outros parentes próximos que convivem sob o mesmo teto ou mantêm estreita relação de parentesco, como avós, tios e primos. Eles vivem todos juntos no mesmo local, né? Então é uma família extensa, uma família ampliada. Uma expressão também completamente nova para mim, que eu descobri nessa pesquisa, é a família eudemonista. Apesar de ter esse nome meio estranho, é a união de indivíduos por afinidade. Por exemplo, amigos que vivem juntos como uma família, assim, realmente interligados como família, e eles também são reconhecidos, chamam-se família eudemonista. E uma outra surpresa que eu tive também foi a família unipessoal. Embora não seja uma categoria explicitamente definida no Código Civil, ela tem ganhado cada vez mais destaque e reconhecimento no contexto social e legal brasileiro. O reconhecimento dessa configuração familiar é fundamental para garantir direitos básicos, como o acesso a programas sociais, como o Bolsa Família e benefícios previdenciários. É a família constituída por uma única pessoa. Já houve ali uma família, ou seja, por morte, ou separação, ou saída de casa dos filhos, e restou aquela pessoa, ela é conhecida então como uma família unipessoal. Interessante, né? É importante ressaltar que a Constituição Federal de 1988, como eu disse, reconhece a família como base da sociedade e garante a proteção de todas as formas de entidade familiar, incluindo aquelas que se afastam do modelo tradicional.
Nós trouxemos, então, esse slide bem esclarecedor, né, dos tipos de família que nós citamos aqui, né, matrimonial, simultânea ou paralela. Essa eu não citei na minha fala, mas consta aqui no slide, e são os casos em que o indivíduo mantém duas relações ao mesmo tempo. Essa é bem polêmica, digamos assim, bem complexa, né? A família unipessoal, que eu acabei de explicar, eudemonista, anaparental, monoparental, informal e mosaico ou reconstituída. Esse slide traz para você uma noção geral, né, do que são os tipos familiares que a lei protege, que a lei reconhece. Agora, o nosso estudo vai levantar algumas questões que são para a gente refletir juntos mesmo e crescermos neste assunto. Quais são os elementos indispensáveis para que haja uma família? Nós citamos aqui amor, santidade, estilo de vida e sabedoria. Nós vamos ver que esses ingredientes são indispensáveis na família de Deus, né? São temas para nós refletirmos. E nós vamos ver, então, alguns itens que podem clarear esses tópicos citados de uma maneira muito interessante, né? Então, o primeiro item que nós vamos ver é vivendo um relacionamento de amor com o Pai. Em 1 João 3:1, nós vamos ler: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Nós somos chamados filhos de Deus. E no próximo capítulo, no capítulo 4, no versículo 10 da primeira carta, o apóstolo diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, queridos, a iniciativa de amar foi de Deus e não do homem. Então, esse relacionamento que nós vivemos com o nosso Pai é porque Ele tomou a iniciativa de nos amar. E o alcance do amor de Deus, Ele nos alcançou com nossa indignidade na sua prova maior, a dádiva do seu Filho na cruz. Lá em Romanos 5:8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E em João 3,16, o versículo áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo testifica esse amor na sua própria vida, da entrega voluntária de Jesus por ele. Lá em Gálatas 2:20, o apóstolo diz assim: No Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando o apóstolo Paulo faz esse reconhecimento, é com toda a convicção que a sua experiência pessoal com o Evangelho lhe concedeu. E é na vivência de amor com Deus que nós recebemos a capacidade de amar uns aos outros. Queridos, é porque nós somos amados que nós somos capazes de amar uns aos outros. João 13:34, o apóstolo diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isto é, o apóstolo João citando as palavras de Jesus, e eu vou repeti-las. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O perfeito amor da divindade entre si, da Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o modelo, é a inspiração para nós amarmos. Como o Pai me amou, disse Jesus, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Nos 2 versículos seguintes, Jesus desafia os discípulos a permanecerem no seu amor como ele permanece no amor do Pai. Esse é o chamado, né, amor ágape. Nós somos exortados a amar nossos irmãos como Cristo nos amou, ao ponto de dar a sua vida por nós. Estou amando os outros como Cristo me ama. São reflexões que nós vamos fazer durante o estudo, mas também para você levar para meditar durante esta semana. Para nós vivermos este relacionamento de amor na nossa comunidade de fé, que é a igreja, o corpo de Cristo,
nós também temos que viver com responsabilidade. Essa palavra tem sido esvaziada do seu significado, né? Porque as pessoas querem apenas os seus direitos, não querem olhar de frente os seus deveres. Mas nós temos também responsabilidade enquanto filhos de Deus. Deus é perfeito na sua santidade, pois Ele é luz, e a Bíblia diz que nele não há treva nenhuma, ou nenhuma imperfeição ou impureza. Então, o nosso padrão de santidade é o Senhor, e não o homem, ainda que este tenha alcançado o píncaro da perfeição e da glória humana. Olhemos os escritos sagrados sobre esse assunto, conforme 1 Pedro 1, 14 e 16. Diz o seguinte: a imagem moral e espiritual perdida no Éden com o pecado de Adão se revelará, na volta de Cristo, porque ali seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então nós vamos ter uma restauração absolutamente completa, moral e espiritualmente. Nós vamos ser santificados por Deus e aperfeiçoados nele. E a esperança presente, que tem o poder de aperfeiçoar e purificar a gente na nossa caminhada. Então, a semelhança da santidade de Deus, que nós vamos nos tornando mais e mais semelhantes a Ele, no nosso caminhar cristão, na nossa busca, no nosso desejo de sermos semelhante ao Pai, ocorre um processo contínuo de aperfeiçoamento cristão. E ele diz, a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. O apóstolo Paulo, novamente, dizendo essas palavras lá em Filipenses 2, 12 e 14. Essa esperança já nos purifica, como Deus é puro. Então, nós temos a responsabilidade de vivermos imitando o nosso Pai Celeste, imitando os seus princípios, seus valores, seu amor, seu cuidado com as pessoas e contendo em nós essa esperança que nos torna purificados, né? Aperfeiçoando em nós o nosso caráter, né? A nossa moral, o nosso comportamento, tornando-nos pessoas realmente amorosas, amáveis, bondosas, com o fruto do Espírito em nós. O terceiro tópico diz respeito a viver conforme o padrão divino. Meio que a gente está já nesse tópico, né? Porque o padrão divino, ele é alto. Né? Deus requer uma vida de santidade, pureza, justiça, amor, e é alto para que nós sejamos puxados para Ele, puxados para cima. Esse estilo de vida, ele não permite o hábito, o costume, a cultura, a prática do pecado. E a Bíblia nos faz refletir sobre vários aspectos dessa questão. O que pratica o pecado, a Bíblia diz que ele é transgressor da lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Em Hebreus 10, de 26 a 31, diz que o homem que vive deliberadamente no pecado está sujeito a um castigo severo, pois com isso calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. A vingança do Senhor cairá sobre o tal, e ele saberá que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso nos remete, então, ao tema da responsabilidade, né? Nós que conhecemos o Senhor não podemos ficar confortáveis numa vida de pecado reiteradamente. Nós podemos errar e a nossa natureza humana muitas vezes nos leva a pecar, mas nós temos que sentir incomodados, perturbados e aflitos para confessar aquele pecado e consertarmos a nossa caminhada. Então, o pecado nunca deve tornar-se uma prática de vida para o servo de Jesus. Ele é um acidente de percurso que tem que ser imediatamente corrigido para que nós continuemos a nos aperfeiçoarmos em Deus. E o impecável Filho de Deus, ele veio para tirar os pecados, destruir as obras do diabo. Ele veio para isso e para nos dar poder para vencermos isso. Né? Nós devemos tomar posse dessa verdade e viver uma vida coerente, resistindo até o sangue os assédios
do pecado e as suas insinuações satânicas. No domingo passado nós vimos como que o diabo é engenhoso, como ele é estratégico, como ele gosta de armar, né, as armadilhas, arapucas para nos fazer cair nos seus laços. E é muito interessante que ele não está perdendo tempo, ele não está brincando de desviar o homem da presença de Deus, né? Hoje eu estava assistindo uma reportagem sobre golpes da internet, ou golpes que têm sido dados por telefone, e dos últimos golpes citados, eles informaram de um golpe que se tem dado a pessoas que estão já com dívidas. Então os bandidos captam esses dados da pessoa, estudam essa pessoa a fundo, e quando ligam para ela, eles falam com propriedade sobre ela, sabendo os seus dados, sabendo quem ela é. E eu fiquei pensando que isso pode ser aplicado também ao diabo, ele querendo nos fazer cair da graça de Deus, cair da presença de Deus, cair em pecado. Ele nos estuda, ele conhece os nossos pontos fracos, ele vai tocar exatamente nas nossas carências para que nós possamos cair. Irmãos, precisamos estar sempre vigilantes. Nós também já tivemos um estudo sobre isso. Vigiar, estar vigilantes, não esmorecer, não cochilar na vida espiritual, porque é aí que o inimigo pega, né, na nossa fraqueza, no nosso ponto de vulnerabilidade. E a comunhão com Cristo, gente, opõe-se ao pecado. Nós podemos dizer que andamos com Cristo, mas se vivemos em pecado, não é verdade. Cristo e o pecado não se misturam, né? Então, toda vez que eu dou oportunidade ao pecado, ou vivo deliberadamente pecando, eu estou expulsando Cristo da minha vida. Ele não permanece. São dois caminhos totalmente distintos e contrários. Assim como o caminho da luz e trevas não se unem. Onde a luz chega, a treva tem que se retirar. Servir a Deus nos leva para longe do pecado, assim como servir ao inimigo nos leva para bem longe de Deus. Então, esses aspectos nos conduzem a viver uma vida conforme o padrão divino que Deus requer de nós. O tópico seguinte é vivendo com discernimento. Irmãos, como precisamos, em todos os momentos da nossa vida, desse dom maravilhoso do discernimento dos caminhos, dos comportamentos, das atitudes. É muito interessante. A ingenuidade espiritual tem levado muitos cristãos à decepção, ao desencanto no caminho dos seus relacionamentos. Ingenuidade. Espera demais, põe expectativa demais em pessoas. Ouvi falar de um casal que chegou em nossa cidade demonstrando vida supostamente piedosa, com prática de muito fervor e aparência espiritual. Aqui o autor da lição está nos contando. Procuraram alguns irmãos e logo iniciaram um forte movimento de oração, libertação e cura. Alguns dias depois, o homem arranjou uma viagem para outro estado e para isso levou um carro emprestado de um dos irmãos e um filho deste como motorista. Na viagem, foram bebendo juntos. Dias mais tarde, a amante que o suposto missionário havia conquistado na viagem telefonou para a mãe do rapaz, dizendo a cidade onde estavam e pedindo que ela fosse buscar o seu filho urgentemente, pois o obreiro fraudulento maquinava matá-lo para ficar com o carro. O final da história é que o filho foi achado e o homem foi preso. Nós, no mundo de hoje, nós tendemos a crer muito fácil naqueles que se dizem cristãos e que têm uma boa oratória ou uma boa aparência, ou a aparência de piedade, como a própria Bíblia já nos previne lá atrás. E caímos nessas esparrelas, né, de darmos crédito a pessoas que realmente não têm uma fé sincera no Senhor, né? E com isso nós vamos nos decepcionando. Quantas pessoas já se decepcionaram com seus líderes de comunidade, de fé, né? Apoiaram, se dedicaram, se tornaram ali tão leais e depois descobrem que a pessoa não é o que elas realmente estavam crendo. E aí vem a decepção, a amargura que nos afasta das comunidades de fé. E em 1 João 3, de 7 a 11, há uma orientação bem distinta que nos ajuda a saber a diferença
entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, principalmente no meio evangélico. Foi o texto nosso de base aqui para o nosso estudo, né? João 3, de 7 a 11, acho que vale a pena a gente reler. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão. Aqui está uma orientação muito clara para nós termos discernimento a respeito dos nossos irmãos na fé. Naqueles que estão sendo sinceros e naqueles que têm apenas uma aparência. A prática faz toda a diferença, né? Aquele que pratica a justiça é justo, como Deus é justo. Uma das maneiras de saber se o homem é de Deus é a justiça por ele vivida e praticada. Então, o discernimento vai nos mostrar isso claramente. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que têm toda a aparência de piedade e na sua vida prática a gente confere facilmente que os seus valores e princípios não são de Deus, não são de Deus. Não batem com isso, não batem com a palavra, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, assim como Deus é a fonte do bem e da justiça, Satanás é a fonte de todo o mal. De qual fonte nós estamos bebendo? Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, a experiência também faz a diferença. Nascer é a experiência de quem está vivo e de quem já morreu, pois não teria morrido se não tivesse vivo, né? O crente nasce de Deus, e isso é a coisa mais importante na vida de um homem, pois as bênçãos de um novo relacionamento dão a ele todas as riquezas e todos os tesouros em Cristo, inclusive a vitória sobre o pecado e o seu poder. Queridos, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É muito interessante como que o Espírito age em nós. Quando nós pecamos, e nós pecamos pela nossa natureza decaída, ainda erramos, ainda pecamos. Mas nós sentimos um desconforto tão grande que muitas vezes não nos deixa nem dormir, enquanto nós não confessamos a Deus o nosso pecado, enquanto nós não consertamos o nosso erro. Claro que vão haver erros que não terão conserto, mas terão perdão se nós nos arrependermos sinceramente e confessarmos ao Senhor. O que permanece no cristão é a palavra de Deus, a divina semente. O salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Por isso que essa conexão entre nós e a palavra de Deus tem que ser diária e frequente e com insistência, para que essa palavra esteja em nós e nos mostre, nos dê discernimento para as coisas que nós estamos fazendo e que de repente não estão agradando ao nosso Deus. O nascer de Deus, a pessoa que nasceu de novo, passou pelo novo nascimento, é incompatível com a prática do pecado. Nós temos que ter discernimento nisso também. Não é que nós estaremos isentos de pecar, mas nós não viveremos na prática do pecado. Quando a pessoa se revela como filha de Deus, a luz dessa revelação é a prática da justiça, do amor, da generosidade. Não são apenas mudanças de hábitos morais. A pessoa começa a demonstrar mais amor, mais fome e sede de justiça e mais generosidade. Do outro lado, os filhos de Satanás se revelam quando praticam o quê? A injustiça, o ódio, a inveja, a avareza. Nisso são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você vai ver a diferença aqui nas atitudes, né? Quando o amor de Deus invade o nosso ser, nós somos mais compassivos, mais misericordiosos, mais compreensíveis, mais tolerantes, porque isso tudo é o fruto do Espírito em nós. E aqui então
é que essas palavras são as diretivas para nós vivermos em comunidade, como filhos do mesmo Pai. Nós temos o mesmo Pai que nos ama com o mesmo amor e quer ver em nós a reprodução, né, do seu Filho Jesus Cristo, amando ao ponto de entregar a própria vida pelos seus. Caminhando então para as nossas considerações finais, eu queria repetir aqui as palavras do pastor Luiz Nassif Rocha, que é um pastor auxiliar da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Muito interessante, achei o texto dele muito feliz e muito apropriado para divulgar aqui para vocês. Aquele que recebe as boas novas do Evangelho, personificadas em Jesus Cristo e no seu sacrifício na cruz, e decide abandonar sua vida de pecado para viver em santidade para Deus, é transformado pelo Senhor para um relacionamento que vai além de criador-criatura. Deus passa a chamá-lo de filho, num processo de adoção que envolve a agência de toda a Trindade. À luz dessa verdade, o apóstolo Paulo afirma que já não somos estrangeiros e peregrinos, mas da família de Deus, como consta lá em Efésios 2,19. Para aqueles que experimentaram famílias disfuncionais até aqui, o Evangelho nos convida a uma nova caminhada, onde o amor, o perdão, a aceitação e o suporte de uns para com os outros é a nova regra. Famílias inteiras têm experimentado no poder da presença do Espírito Santo uma nova realidade, deixando para trás as antigas experiências e heranças das antigas gerações para viver uma caminhada diferente, lideradas pelo que se aprende com Jesus. Para os que carecem de uma família natural que partilha da sua fé em Cristo, Deus faz com que o solitário viva em família. O Salmo 68,6 já afirma isso. Quando descobrimos que na igreja temos uma enorme família para caminhar lado a lado, com pais e mães espirituais, irmãos para dividir o fardo e filhos espirituais que geramos e cuidamos por meio do discipulado. Nós temos um cântico lá no projeto social Sombra e Água Fresca, que nós cantamos com as crianças, que diz assim: família é quem me ama e cuida de mim. Porque muitas das nossas crianças e adolescentes não moram com famílias tradicionais, da sua constituição tradicional, né? São famílias, crianças que vivem com os avós, crianças que vivem com os tios, ou só com o pai, ou só com a mãe. Então, a gente repete, né, esse bordão tão feliz num cântico que cantamos: família é quem me ama e cuida de mim. E a igreja reproduz isso, né? A comunidade de fé, ela ama e cuida uns dos outros. Então, não existe família igual à família da fé. Nós repetimos isso com muita convicção, por tudo que nós já vivenciamos a vida toda, ao lado de nossos irmãos e irmãs na fé. E quando nós podemos juntar essas duas coisas, é o suprassumo da felicidade, né? Temos a nossa família de sangue também como família de fé. É maravilhoso. Então, que Deus possa estar abençoando você que está começando agora na família da fé. Tenha discernimento, tenha responsabilidade, conheça a palavra, esteja na presença do Senhor, procure, né, se aprimorar no conhecimento da palavra para que a sua vida seja feliz e você tenha então em novos pais, novas mães, novos irmãos e gere também os seus filhos espirituais. E para refletir, eu vou deixar com você uma pergunta. Eu tenho vivido como filho ou filha de Deus? Esse vai ser o nosso termômetro, né? O nosso parâmetro de vivência com o Senhor. Ele vai nos perguntar, né? E dizer para nós mesmos. Nós vamos dizer a nós mesmos: temos vivido? Temos realmente testemunhado de quem somos filhos? Estamos imitando o nosso Pai Celestial? Estamos imitando Jesus Cristo? Então, que Deus te abençoe e essa semana seja realmente uma semana maravilhosa ao lado dos nossos irmãos na fé. Deus os abençoe. Amém.